Salve, salve, galera! Mais uma vez reunidos aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Feitosa e hoje tem um convidado mais do que especial aqui com a gente, super professor de filosofia, Mário Tito. Seja bem-vindo, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Valeu, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que esteja ouvindo isso em qualquer futuro próximo ou distante. Pois é. Porra, um prazer estar aqui com vocês e vamos estudar, né? Que é o que tem aí. Maneiro, é o que nos sobrou, o conhecimento nesse momento. Conhecimento nesse momento é o ouro fundamental. do justo. Galera, o Mário, né, gentilmente entrou em contato com a gente agora durante a quarentena para a gente conseguir combinar uma série de aulas, né, concatenando história com filosofia, que é realmente muito importante. É um cara que tem todo o gabarito para trabalhar isso de maneira aprofundada. E a gente pensou nessa sequência de aulas, tratar um pouquinho de filosofia na linha do tempo, né, Mário? Pegar um pouco da filosofia antiga, da filosofia medieval, moderna e contemporânea. Então, temos um bom material aí pela frente, galera. Uma sequência de aulas concatenando história com filosofia para você conseguir revisar conteúdos, pensando, claro, no Enem, mas aí pensando no vestibular que você quiser, pensando na vida também, que a filosofia nos ajuda a encarar esses momentos, né, Mário? Isso daí é a mãe das ciências, né? Aquela que auxilia na compreensão de todas as outras. É verdade. E essa primeira aula, acho que pensar nos sofistas, pensar na democracia em Atenas, é um bom tema para iniciar ali uma sequência de aulas sobre filosofia, né, Mário? Sem dúvida. A gente pensa no start da filosofia mesmo, né? A gente tem os pré-socráticos ali antes, mas o jogo mesmo começa na Grécia clássica, né? Naquele período lá de Atenas, no auge daquela democracia, né? Então, para a gente entender esse contexto todo, a gente tem que ter entender filosofia como jogar xadrez, né? A gente tem que ter o contexto, que é o tabuleiro, as peças, que são os filósofos, então os autores do período, e a gente tem que entender o que eles estão dizendo. E é isso, entender os movimentos desse jogo. Então, bem legal. Eu vim mais do que preparado aqui nesse fundo, né? Estou amparado pelos grandes deuses da filosofia. A escola de Atenas está aqui cuidando de nós. Mas é verdade, né? Importante deixar claro, né, que sempre tem aquele chato nos comentários. Mas a filosofia, na verdade, surgiu no Oriente, nós ignoramos a Ásia, não sei o quê. Galera, a gente está falando aqui de uma linha de pensamento ocidental, né? Claro, a gente não tem grandes estudos de filosofia oriental no Brasil. Isso até para vestibular, Mário até pode falar disso melhor do que eu. Não é tão cobrado, né? Claro que a gente não pode esquecer do Oriente, mas pensando numa linha de pensamento, né, de uma filosofia do Ocidente, a gente tem que partir da Grécia primeiro, né? Não faz tanto sentido começar pela Ásia, porque não dialoga tanto com as nossas questões, né, do Ocidente. É diferente aqui, né? Nesse momento a gente tem a filosofia, a própria palavra filosofia é de origem ocidental, é de origem grega, não significa dizer que a gente está ignorando que havia pensamento no Oriente, na África, aqui na América. Não é pensamento, mas essa estrutura que a gente entende por filosofia, essa estrutura de pensamento, esse arcabouço de pensamento que a gente entende por filosofia, ele tem ali a sua fagulha na Grécia. Mas pode ter rolado isso em outro lugar? Claro que pode. Os estudos estão aí para isso. Mas o que sobra para a gente, que vai prestar vestibular aqui, são os manuais, né? E a gente tem que se guiar por esses manuais. Esses manuais indicam que a filosofia se origina na Grécia antiga, ali na figura dos pré-socráticos, depois do período clássico. Então, eu acho que é interessante, principalmente para a gente que está pensando numa prova, seguir as orientações dos manuais, né? Como se fosse um edital para a gente. Né? Perfeito, isso é fundamental. Vamos passar o primeiro slidezinho aqui, né, contextualizando esse processo de formação da democracia e do que a gente vai chamar de sofistas ali, dessa classe de pensadores, se eu posso dizer assim, apesar de serem muito criticados, mas acho que dá para chamar os sofistas de pensadores em algum nível. Claro, né? Claro, definitivamente. E o start aqui do contexto é importante, né, Mário? É fundamental, porque esses sofistas, eles só vão aparecer pra gente num contexto específico. Você pode dizer muito melhor do que qualquer um sobre esse contexto, mas assim, se eu estiver cometendo algum equívoco, você me trava, tá, Bel? Por favor. Vamos fazendo bate-bola. É claro, mas a gente tem ali naquele contexto as cidades, estados, né? E eles tinham as próprias regulamentações naquele período. E aí a gente pensa que a democracia é um sistema que naquele período ele não era tão amplo, era uma democracia um pouco restrita, né? Ela era direta,
porque todo cidadão podia participar. E olha a pegadinha aí. Todo cidadão podia participar, mas a gente tem que entender quem eram os cidadãos naquele Perfeito. período. Beleza? Os alunos confundem muito isso na aula. Isso aí. Quando eu pergunto para os meus alunos na aula assim, todo cidadão grego tinha direito de participar da política? Aí sempre tem aquele que fala, não. Não, sim. Não, porque não, sim. Todo cidadão tinha todo direito. Todo cidadão tem direito. Isso aí. Mas quem eram esses cidadãos, né? A gente tem que ver que era uma parcela muito grande, muito pequena. Muito pequena. Então, muito restrita. Sim. Muito restrita. Então a gente tem que pensar primeiro como operava essa democracia ateniense. Ela operava em praças públicas, que a gente chama de ágora, né? Nessas praças, as decisões políticas eram tomadas. E quem frequentava essas ágoras? Os cidadãos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: então, quem eram esses cidadãos, Gabriel? Quem eram esses cidadãos? Pois é, quando você fala de cidadania, é um conceito muito, muito importante numa democracia em nível contemporâneo. A gente usa essa palavra o tempo todo, né? Exercício da cidadania, né? Temos que agir de maneira cidadã. Você vê isso muito em discursos políticos, né? E a gente está acostumado a tratar cidadão, hoje, né? Como aquele que nasce. Nasceu, tu é cidadão. Isso aí. Né? Tá aqui. É até um debate, né? O feto é cidadão, enfim, tem todo um debate a respeito dessa questão da pessoa que ainda não está, né, para fora do corpo da sua mamãe. Isso é um outro debate. Mas na prática, tu nasceu, tu é cidadão daquele país, né? Isso no Brasil, no caso, porque a gente tem o direito relacionado à terra. Então, assim, para nós, essa noção é muito ampla. Para o grego, ela está muito associada à figura do homem mais velho, né? Do homem que já concretizou ali um ciclo de estudos básicos, que já se alfabetizou, né, no básico, ou seja, ele lê e ele escreve, ou pelo menos ele deveria ler e escrever, e já cumpriu ali as suas funções militares, né, que é uma coisa também importante para aqueles que concluíram uma vida adulta, que já estão ali com seus 21 anos. E, claro, homens livres. Isso é um ponto importante. E livre, a gente tem que entender aqui que livre não é só o escravo, é o cara que tem dívida também, né? O cara endividado, ou seja, ele não é livre. A noção de cidadania ali, ela é restritiva. Enquanto se a gente for pensar aqui na democracia brasileira, uma democracia ampla, quem pode votar aqui no Brasil? Quem tem direito político aqui no Brasil? Basta o moleque ter 16 anos para lá. Então eu posso, se eu sou alfabetizado, simples. Se eu tenho dívida, é muito mais ampla. Na Grécia Antiga, ela era muito mais o quê? Restrita. Então eu tenho ali uma noção de cidadania muito restrita, porque o cara tinha que ser homem, de cara. Ele tinha que ser maior de idade, de cara. Já restringe muito, né, o processo. Ele não podia ter dívidas, ele não podia ser estrangeiro, Gabriel. O que significava ser estrangeiro? O cara podia ter nascido na Grécia, mas se não tivesse nascido no estado, na cidade, ali na polis específica, ele não tinha essa noção de pertencimento. E não adianta só eu nascer ali. Os meus pais têm que ser dali também. Tem toda uma linha hereditária, né? Isso aí, um ateniense da gema, né? Tem que ser um ateniense da gema. Isso é importante aqui, porque às vezes o aluno acha que a polis, ela funciona como uma espécie de país, né? Às vezes o aluno usa até essa palavra. Gabriel, então a polis é tipo um país, né? Toma cuidado. Você não pode caracterizar dessa forma, porque não é como se existisse a língua da polis ou a religião da polis. Na verdade, a língua e a religião, ela é comum a toda a civilização grega. Né? Sim. O grego. Todo mundo fala grego. O espartano fala grego, o ateniense fala grego, o cara lá em Corinto fala grego. Todo mundo se identifica como grego. E reza para os mesmos deuses, né? Que isso é importante. Exatamente. Mas existe um sentido, como você colocou, de pertencer à polis, numa certa identidade local, mas que não é uma identidade assim tão diferente de uma polis para outra. Mas claro, o cidadão de Atenas, ele só é cidadão de Atenas, como você colocou, porque ele nasceu lá porque o pai e a mãe dele nasceram lá. E essa operação, ela funciona para o que a gente está falando aqui do circuito político, né? Para a vida política do negócio, né? Exatamente. Então, o cara ali, ele tem direito a terras, é o cara que é alfabetizado, é o cara que tem um pouco mais de grana, né? Perfeito. Então, essa é a figura aí do cidadão. Que então, age na ágora. Se a gente fosse fazer uma proporção aí, o meu chute seria que para cada 20 pessoas em Atenas, uma seria cidadã. Beleza? Uma poderia ter os requisitos. Sim. Saca? Isso é um chute. Claro, a gente não tem uma estimativa demográfica tão exata, né?
Só assim, pegando alguns historiadores da época, o caso do Heródoto, por exemplo, você consegue estimar Atenas passando de 200 mil pessoas na era clássica, habitantes, né? Durante ali o período das Guerras Médicas, período onde você tem muitas narrativas bem factuais, né? Aí você consegue estimar de 200 a 230 mil habitantes. Mas não é uma estimativa muito precisa. Agora, situando na linha do tempo, tá, galera? A gente está aqui falando de um período do arcaico para o clássico. Essa é a era que a gente percebe o desenvolvimento da água, o desenvolvimento da democracia. Na linha do tempo da história grega, você percebe esse período. Se você não manja muito de linha do tempo da história grega, recomendo que você vá lá no videozinho sobre o nascimento da filosofia, que eu trato toda a linhazinha do tempo da história grega para você ficar mais antenado. Porque realmente tem que decorar as etapas da história grega para você conseguir perceber um pouco da atuação da filosofia e da democracia. Então, a gente está aqui na passagem do arcaico para o clássico, que seria do século VII ao século V a.C. Tá? Esse é o período que a gente está tratando aqui. E aí, a pergunta que fica para a gente, Gabriel, é como é que operava essa democracia, né? Tão restrita a esses poucos cidadãos, né? E era simples. Eles se reuniam em assembleias na Ágora e decidiam o futuro da polis. Decidiam como as coisas iam rolar, o que seria aprovado. Era uma espécie de assembleia legislativa do período. Sim. Era uma espécie de alerge. Só que hoje a gente escolhe representantes. Por isso a gente vive uma democracia onde essa representação ela é indireta. A gente escolhe um sujeito para representar. Beleza? Então a gente vai ter várias bancadas lá que representam interesses de pessoas que estão no nosso país. Naquele período, as pessoas iam lá para se representar. É claro que eles tinham seus pares, mas as pessoas iam para lá para se representar. E isso rolava através de debate, ok? Então, por exemplo, eu e você, a gente está na Ágora, beleza, Bia? Então, eu quero propor uma lei. Eu vou lá, subo, apresento essa lei para toda a comunidade ateniense, a comunidade dos cidadãos, claro, que era quem frequentava aquele lugar. Então, beleza. Eu ia lá e apresentava as minhas ideias. Se todos concordassem com ela, de uma forma bem resumida, se votava e aquela ideia era aprovada. Se alguém fosse um opositor a essa ideia, o que rolava? O cara subia no púlpito e começava o quê? O debate de ideias. Isso aí. Então, repara que não é à toa essa função da retórica, da fala, da oratória, ela se faz muito importante nesse período, exatamente. E a gente vê isso. Como a gente vota em um político ou outro, Gabriel? É simples. É aquele discurso que convence a gente. Articulação, né? A articulação, cara. Tanto que alguma coisa. Você analisa do início da história grega, aí eu vou dar o ponto do historiador chato, né? Quando você vê o surgimento da civilização grega lá pelo século XX a.C., os gregos passaram um bom tempo sem escrever nada. Você não tem o uso da escrita propriamente dita do grego nos primeiros períodos do seu desenvolvimento civilizatório. Eu estou falando do período ali cretomicênico, período homérico e o período arcaico. O próprio Homero, se é que ele existiu, ele não escreveu nada da Ilíada e da Odisseia. Não, isso era passado através da oralidade. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Por isso que é muito importante essa ideia do uso da palavra. Isso para o grego é lei. Né? Isso aí. Essa coisa de ficar botando na pedra, né, Mário, é uma coisa muito mais comum olhar para o romano. O romano é que vai ter muito mais acuidade com a palavra burocratizada, com aquela palavra colocada em pedra. O grego, ele tá mais na vibe da oralidade, né? Sem dúvida. Exatamente. Né? O grego pensa e o povo romano coloca na registros. pedra, né? Basicamente, registra, né? Então, é basicamente isso. Então, os gregos vão demorar muito a ter essa lógica política numa mentalidade escrita. Por isso que o debate, ele muitas vezes é um mecanismo deliberativo, de fato. Né? Exatamente. Você usa o debate para deliberar as medidas da cidade. E aí a gente tem esses debates, esses embates de ideia o tempo todo ali, né? Na medida que a gente tem esses embates de ideias o tempo todo, as pessoas vão vendo qual o argumento é o mais plausível, o mais articulado ali, para eu poder opinar. A minha pergunta para você era a seguinte, Gabriel. A gente viu que, fica até claro aí no slide, uma proporção, né? De quem tinha cidadania e quem não tinha cidadania. Exatamente. Era um grupo muito pequeno. Então, imagina, dentro desse grupo ainda existia uma outra subdivisão, que eram desses caras que eram articulados.
e subiam no púlpito para falar, que é o que a gente chama hoje de político, né? Entendo. Eram os políticos. Então, não é como se todo cidadão de fato participasse dos debates. Isso aí. Porque nem todo cidadão tem acuidade com as palavras para poder debater. Exatamente. Todos eles tinham direito a frequentar, todos eles tinham direito a subir lá, mas nem todos subiam, porque nem todos eram tão bem articulados. Eu já tive alunos geniais que na hora que vai apresentar um trabalho, um seminário, ele não tem essa habilidade na fala. Então, isso era um jogo ali, né? O bom político, quando a gente pensa... Eu lembro, sabe do que, Gabriel? Eu não sei... Eu lembro quando eu era garoto que tinha um candidato que foi presidente aqui no Brasil chamado Fernando Collor de Mello. Pô, esse cara... Gênio. E o maluco, ele era meio bonitão, né, e tal, né? Pô. Ele era meio bonitão. E aí Playboyzão no jet ski. Isso aí. Ele olhava pra câmera. Eu lembro que ele fazia assim, ó, e minha mãe era apaixonada por ele. Genial. Ele, senhora dona de casa, eu vou mudar a sua vida. E minha mãe ficava assim, sim, eu te perdoo, né? Um negócio meio chave. Estilo assim. Dona Florinda, Hector Bonini. Hector Bonini. Assim. E aí ela ficava assim, ó, a senhora que tá esperando o seu marido chegar. Aí meu pai abria a porta. Um poder de retórica absurdo, né, o cara? Bizarro, era um poder de convencimento. E a gente pode pensar aí na história. Olha como bons articuladores, bons oradores conseguiam mover massas. Olha como os grandes líderes, os maiores líderes que a gente tem, eles têm uma capacidade de oratória muito boa. Sim. Né? A gente está falando de um contexto onde realmente a ciência, no sentido de método, de pesquisa, ainda não se desenvolveu. Né? Claro que hoje a gente está falando, eu pego, por exemplo, você citou um cara como o Collor, né? Eu pego um cara que agora, no contexto de pandemia, está muito em evidência, que é o Átila, né, do canal Nerdologia, que está aparecendo muito na mídia e tal, que é um cara que fala muito bem, sem nenhuma dúvida. O Átila tem mas, ao mesmo tempo, ele também é muito reconhecido, né, Mário, pelo seu trabalho como pesquisador. Sem dúvida nenhuma, dá a ele o amparo, tipo assim, eu vou ouvir o que esse cara tem a dizer, porque esse cara tem título, porque esse cara, escreveu um monte de coisa. Hoje, o jogo, talvez ele vá além da oratória. Você olha primeiro o currículo do cara para ver, o que esse cara está dizendo aqui? Ele é amparado por quais diplomações? Né? A gente está falando de um período onde isso não existia. Então, eu acho que a oratória é muito mais valorizada nesse contexto aqui. Definitivamente. Do que hoje, né? Definitivamente. Embora ainda seja valorizada, claro, mas assim, eu tô falando de uma época grega onde a fala é a lei, a fala é a verdade, né? E eu tô falando de um povo que não tem lá esse grau de instrução que a gente tá falando, né? Pois é. Na maioria das vezes tem gente ali que trabalha com artesanato, com agricultura, com terra. Então imagina um cara bem articulado, a figura de um político no meio desses cidadãos. Sim. Então o que eu quero que vocês olhem, basicamente, galera, nesse slide aí que tá mantido aí na tela, que o Gabriel tá mantendo aí, olha a parcela que eram considerados cidadãos. Era uma parcela pequena, e dentro dessa pequena parcela ainda tinha uma parcela menor ainda, que eram das figuras dos políticos, beleza? E repara, naquele período, os políticos tinham um status dentro dessa sociedade absurdo. Sim. Eles eram os popstars do negócio. É exclusivo, né? Demais, né? Isso aí. Ser cidadão já é... Isso. Ser cidadão já é muito exclusivo. E aí ser um cidadão político é menor ainda. Pô, esquece. Sim. Então o cara é o VIP do VIP. Aí agora que entra, basicamente... pra gente o contexto. Imagina, dentro dessa pequena parcela, a gente ainda tem uma pequena parcela que é a dos políticos. Repara, essas famílias de políticos, elas vão se tornando tradicionais dentro de Atenas. E aí, se eu tenho um filho, eu quero que ele seja o quê? Político. Porque o meu pai foi político, o meu avô foi político, então eu venho de uma dinastia de políticos. Beleza? Então, todo mundo espera que a minha geração a minha próxima geração vá dar para Atenas um grande político, assim como eu fui, assim como meu pai foi, assim como meu avô foi. Entende isso? Então, eles não querem perder isso, não querem perder essa linhagem de bons oradores e tudo mais. Tudo bem até aqui, né? Tá fácil, eu acho, né? Que boa. Tá tranquilo, né? Eu tô aprendendo um monte de coisa também. Então a gente tem essa figura. E quem é o político, como a gente já viu, é o cara que se articula bem, é o cara que fala bem. Aí vamos lá, vou dar um exemplo, hein, Gabriel? Vem pro meu exemplo agora. Vem pro meu exemplo para ver se faz sentido. Meu pai, Titão, né? Titão. Meu pai Tito Sênior. Tito Sênior, né? Ele era um baita político. E aí ele tem um filho, que sou eu, Mário Tito. E aí eu viro um baita político. Todo mundo já admira a família na política. É uma família de políticos. E aí
Deixando claro que você tá falando da sua família, só para deixar isso claro aos assinantes aqui, o seguidor, ele tá falando de outra não, enfim, só para esclarecer aqui. Isso. E aí, o que acontece? Eu vou ter um filho, e o moleque nasceu lá, garotinho e tal. Bem, nasceu um garotinho. Se é um garotinho, eu já sei que ele vai se tornar o quê? Um cidadão. Se ele vai ser um cidadão de uma linhagem de políticos, eu espero que ele se torne o quê? Um político, porra. Por que eu enfatizei o garotinho? Porque se nasce uma garotinha, a gente não vai ter um cidadão ali, porque as mulheres não podiam ser cidadãs naquele período. Ou se ele nasce fora da polis, né? O que é um problema. Se ele nascesse fora da polis, também seria um problema. Isso aí. Tem essa ideia de pertencimento. Tanto que a pena atribuída às pessoas que não seguiam a democracia não é necessariamente a prisão, né, Tito? É a expulsão da polis. O exílio, né? E isso era muito mais... O chamado ostracismo, né? Que eles chamam de ostracismo, que é a pena do cara que ele é obrigado a viver fora da polis. O Sócrates, na sua condenação, ele teve a opção de ou tomar o veneno ou ser expulso da polis, ou ser exilado. E ele tinha tanta vergonha de ser exilado que ele preferiu tomar o veneno. Caraca, olha isso. Isso é muito O Aristóteles não. O Aristóteles ficou com medo e meteu o pé mesmo. Voltou para Macedônia para São Alexandre. Mas você vê, pro cara seria uma desonra maior ir embora do que morrer. Não, peraí. Viver fora da polis, não. Eu vou morrer aqui. Caraca, porque aí eu vivo de forma indigna. Lá no outro lugar, o cara se tornaria um escravo, de repente, sabe? Sim. Então ele é o estrangeiro ali. Caraca, ele é sinistro. O sentido de pertencer à polis, essa vida, que é a política, né? A ideia de política, né? Isso pra ele é uma vergonha absurda. Cara, muito interessante. Exatamente. E aí, andando um pouquinho, aí vamos voltar pro meu exemplo. Aí tem lá, meu filho nasceu, um garotinho, e aí eu começo a ver que o garoto não é muito articulado com as palavras. O moleque é meio tímido, ele não fala muito bem, ele é meio, né? Quer ficar só jogando o Game Boy grego dele, isso aí. O Game Boy, o Pokémon Gold da Grécia. Pokémon Gold, versão Grécia. Versão Grécia lá. E aí ele não é muito articulado. Aí entra pra gente a figura que a gente vai estudar hoje, né? Que é a figura dos sofistas. Tranquilo? Então, quem são esses camaradas aí? Esses camaradas, sofistas, tá, gente? Não tem nada de surfista aqui, não tem nada de pegar onda, tá? É sofista. Quem é sofista? Muito bom. O aluno faz essa piadinha. Faz direto, né? Cara, que loucura. E aí a gente tem nessa figura dos sofistas sábios itinerantes que dominam a técnica da retórica. Então eles são itinerantes, então nota bem a fala que eu estou usando. Eles são itinerantes, ou seja, eles não têm cidadania fixa. Nesse primeiro momento, eles vão de cidade em cidade ensinando os filhos desses poderosos a arte da argumentação. Entende? Então ele fica ali e eles são chamados por muitos como mercenários do saber. Por quê? Porque eles vendem isso. Eles vendem o ensinamento dessa arte, dessa retórica. E aí eles entram nesse contexto. O aluno poderia me perguntar, mas, pô, professor, se esse cara era tão bom na retórica, por que ele não é um político? É simples, porque ele é um estrangeiro. Nesse primeiro momento, eles se apresentam como estrangeiros. Então eles vão ali, ficam cada hora numa cidade ensinando o filho de alguém. Não necessariamente eles são cidadãos, de fato. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Interessante. Por quê? Porque a gente vai ver. Aí o sofista vai lá e educa o meu filho, Titinho. Beleza? Educou o moleque. E aí, quando o moleque atinge a maioridade, ele vai para a Ágora, não vai? Só que agora, esse moleque, além de cidadão, além de político, ele se tornou também um sofista. Porque ele é um cara que tem uma capacidade argumentativa bizarra, é um cara que tem um poder de convencimento absurdo, e além do mais, agora ele tem os direitos políticos. Então, por isso que eu falei, naquele primeiro momento, os sofistas não são cidadãos. Eles são só sábios itinerantes que vão ensinando os filhos dos poderosos. Só que esses filhos dos poderosos, eles aprendem todas as técnicas. E aí eles deixam de ser esses mestres que vão ensinando. Eles passam a frequentar isso aí. Saca? Então, na medida que eles passam a frequentar a Ágora, imagina esse cara que ele não tem... Ele consegue convencer todo mundo de qualquer coisa. Um exemplo que eu sempre dou em aula, Gabriel, é que eu tinha um amigo meu, na época de jovem, né? Que o moleque eu não vou falar o nome dele aqui, né, Ian? Mas, pô, o moleque...
mas o moleque era feio. Feio. Só que ele era feio, pô. Usa fora dos padrões normativos. Estética desarranjado, aquela coisa. Só que o cara sempre se dava bem. Ele sempre se dava bem. Por quê? Porque ele tinha um poder de convencimento, ele tinha uma argumentação tão boa que ele acabava se dando bem, né, nas festas e tudo mais. É o Ronaldinho Gaúcho, né? R10. É o Ronaldinho Gaúcho, isso aí. É o cara que é o cara do pagode, é o cara da resenha ali. Então o cara falava muito bem. Isso se apresenta na figura dos sofistas. Os sofistas, eles estão ali para te convencer que o projeto dele merece ser votado. Mas se eles estão tratando a verdade ou não estão tratando a verdade, é o ponto principal dos sofistas. E é isso que eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês. Um sofista, ele não tem comprometimento com a verdade. Perfeito. O sofista, ele só tem comprometimento com o convencimento. Então, se eu quiser convencer a todos vocês que o céu é vermelho, não importa se ele é azul, amarelo ou verde. Se eu conseguir provar meu ponto, tá ótimo. Perfeito. Numa sociedade dominada pela palavra, exatamente, isso é muito importante, como a gente está vendo. Você não tem uma ciência. Superpoder. Não, exatamente. Como você não tem ainda uma ideia de ciência muito organizada, né? Claro que a noção de ciência ela está ainda ganhando corpo aqui. Realmente, o sofista ele se desenvolve num contexto muito frutífero, que faz muito sentido, claro, que a palavra é tomada como a ordem do dia. Então, exatamente, por isso se tornam tão poderosos. Eu analiso muito com os alunos, né, falando de história, quando eu estou tratando ali da democracia, que o sofista, para o grego, era visto basicamente como uma espécie de professor, né? Ele é um cara que ensina algo a outro e torna o debate algo palpável, né? Alguma coisa assim, que você possa trabalhar no sentido objetivo. Olha só, você precisa convencer pessoas de determinada ideia e eu vou te ensinar a fazer isso. Né? Exatamente. E nem que isso leve a um debate meio que infinito. Você vai levar o debate assim, a máxima potência, vai contestando para sempre. Mas dá para fazer, eu vou te ensinar como fazer isso. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui é que o que a gente tem é uma noção um tanto quanto negativa dos sofistas, né? Como se eles fossem os inimigos da filosofia, mas você, como bom historiador, pode dizer isso pra gente, né? Quem conta a história é quem ficou. Então a gente tem a visão dos sofistas a partir do prisma do Platão e do Aristóteles, que eram os caras que eram opositores a eles. Então, a gente uma visão muito ruim, né? Sim. Isso, a gente não tem um livro de um sofista. Perfeito. A gente não vai conseguir ler. O que a gente tem dos sofistas aparece nos diálogos de Platão, um pouco lá nos textos de Aristóteles, entende? Então a gente não tem. A gente tem a caracterização um pouco preconceituosa dos sofistas. Total. Tem o auge de um texto, eu acho que é o Gorgias, do Platão, que ele fala assim, mais ou menos: respeitem o fulano de tal, o sofista tal, pois ele é um sábio. Então o próprio Sócrates admitia que esses caras eram sábios. Beleza? Então... Gorgias é aquele que tinha um lance que ele falava que é muito, muito cético, né? Um ceticismo absurdo, que nada existe. Tem uns lances desses que eu já li a respeito dele, né? Que não há como comprovar a existência de nada. Os caras tinham um relativismo muito exagerado. Isso, né? Aí, a palavra-chave é essa daí, o relativismo. Por que o relativismo? Porque para eles a verdade é o quê? Relativa. Eu posso trazer ela e brincar com essa verdade. Vamos supor que eu queira apoiar você como candidato. Beleza? Aí eu te apoio. Aí eu falo para toda a população, gente, aqui eu dou meus argumentos para todo mundo votar em você. Você foi eleito. Só que aí a gente rompe, a gente deixa de se falar. E aí na outra eleição eu já passo a defender uma outra verdade. Olha só, o Gabriel, ele não presta, ele não pode ser eleito de novo, não sei o quê. Nossa. E as pessoas vêm comigo novamente, porque minha retórica está funcionando. Só que aí no meio do caminho a gente faz as pazes. E aí eu tenho que mudar o discurso de novo. Tá vendo como é que eu vou sambando com a verdade? Você se adequa. Exatamente. Por isso que para eles a verdade ela é relativa. Não tem verdade nenhuma. As verdades são de plástico. Elas estão o tempo todo ali, ó. E você vai manipulando de acordo com seus interesses dentro do debate. Perfeito. E agora, o meu ponto, momento crítica seria esse, né? Imagina isso dentro de um lugar onde se discute a vida pública. Pessoas que só estão ali pela argumentação vazia, pelo discurso, pelo convencimento, sem compromisso nenhum com a verdade. A gente sabe que os resultados disso não vão ser os melhores possíveis, né? Mas isso vai ficar para uma outra aula, mas é a crítica principal do Sócrates.
A gente vai ver que a crítica principal de Sócrates é essa. Os sofistas, eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Eles só estão ali pelo convencimento, pela retórica, pela argumentação. É importante deixar claro que a filosofia aqui, ela já tem, na verdade, um compromisso muito grande com essa busca por uma verdade, né? Embora hoje não seja mais necessariamente o ofício do filósofo, talvez. Né? Isso é uma discussão que a gente pode ter num outro vídeo, mas a filosofia aqui, ela tem um compromisso com uma ideia de método, uma busca por uma certa verdade, né? Pela a própria ideia de uma ciência inteligível, né? Onde você pode aprender o conhecimento, né? Claro que isso vai variar de um pensador para outro, né? Evidente, mas a filosofia aqui tem esse compromisso. Sim, se a gente for pensar ainda de um jeito mais puro, o papel da filosofia para o Sócrates, aí, que é o principal opositor dos sofistas, é livrar o homem de falsas verdades. É salvar o homem da ignorância, né? Então, e os sofistas aparecem nos textos para a gente justamente como o oposto. É o cara que fabrica a verdade, que fabrica verdades de plástico. Fake news no século V a.C. Exatamente, cara. A gente pode pensar, claro que pode pensar na ideia das fake news como sofismas, né? Eu vou tentando montar ali uma verdade para que ela pareça a verdade. A ideia de aparência ali. Perfeito. A ideia que é o pressuposto fundamental da fake news. Ela não pode ser totalmente absurda. Ela tem que flertar com alguma verdade para aparecer, para ter roupagem de real, né? Ela tem que fazer sentido. Sim. Ela tem que fazer o mínimo de sentido ali. Legal. Por isso é um sofisma, né? Legal. Isso aí. Perfeito. E aí a gente entra na figura dos mais importantes sofistas, né? Dos mais importantes. A gente tem o Górgias, o Trasímaco e o Protágoras. Quase todos eles batem boca com Sócrates nos livros de Platão. Quase todos eles. E o mais famoso deles, sem sombra de dúvidas, é o Protágoras de Abdeia. Que ele tem uma frase muito famosa, que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Mas o que sobra pra gente, resumindo para caber numa tatuagem, é: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, as coisas, elas não possuem verdade, não existe verdade. Quem mede essa verdade é o homem que está falando. Caraca. Eu que dou sentido a elas. Eu que dou sentido. Eu que apresento se aquilo ali vale a pena, se não vale, se isso aqui é uma mão ou um pé. Amado, não tem jeito. Eu sou o cara que vai determinar a verdade, porque eu sou o homem. Então, a medida das coisas sou eu. Então, se um homem determina certa medida e outro determina outra medida, são duas medidas corretas. Não há uma medida mais esse certa debate que a outra. Vai ser o que vai rolar dentro de um livro do Platão chamado Teteto. Então, a verdade, ela não existe, porque se dois homens estão defendendo pontos de vista diferentes, aí o que acontece? Entra o papel do convencimento. Eu vou convencer aquele fulano lá que ele está equivocado e eu vou tentar fazer esse debate de ideias. Ou seja, quem tiver o melhor jogo de cintura oratório ali vai se sagrar, entre 1000 aspas, vencedor daquele debate. Beleza? É isso que eu estou falando? Posso avançar aqui para o próximo? Pode. Vamos avançar. Esse é bacana, porque faz essa análise do Protágoras com o Trasímaco, né? Então, aí está o Protágoras falando, que eu disse para vocês, que o homem é a medida de todas as coisas, então apresenta esse relativismo, né? E o Trasímaco falando que a justiça é a vantagem do mais forte. Se a gente fosse mais a fundo dessa frase tão simples do Trasímaco, a gente diria que a justiça ela também não existe, ela também é relativa. É o melhor orador que vai dizer pra gente o que é a justiça. Não, e essa imagem do Trasímaco, eu acho que é uma percepção muito atual, né, Mário, de justiça. Sim. Né? A própria ideia do mais forte, e aí jogando por um campo da filosofia que é muito típico do século XX, que é a ideia de poder, ou seja, julga quem tem poder, né? O mais forte é que determina o que é a justiça. Caraca, isso é uma análise, cara. Então, se a gente for pensar na consolidação... Aqui, né? E isso vem antes. A gente pode pensar na consolidação do absolutismo também. Né? Verdade. Olha só, o Estado sou eu, lembra? Então, basicamente é isso. É quem é mais forte. É muito moderno, é muito contemporâneo esse pensamento. Né? Perfeito. Então, o que a gente pode tirar disso, Gabriel? É que a justiça, assim como a verdade, naquela instância ali, ela é o quê? Relativa, isso aí. Então, a verdade ela é relativa. Beleza, perfeito isso daí. Então, a ideia principal de um sofista é essa, que ele é um sujeito que, no primeiro momento, ele vende essa arte da argumentação. Num segundo momento, que é quando o filho do poderoso ele já tá formado, é um cara que vai para a ágora sem um compromisso com a verdade.
só com um compromisso em fazer sentido para os outros, ou seja, em convencer. Então eu poderia dizer que a crítica que o Sócrates e os filósofos fazem aos sofistas vão em dois caminhos, né? Uma primeira crítica por venderem o conhecimento, né? Porque vamos lembrar que o próprio Aristóteles, por exemplo, também lecionava, né? Foi ali, né, grande professor de Alexandre. Então, os grandes filósofos, eles também foram professores em algum nível. Mas não cobravam necessariamente pelo conhecimento. Então, não necessariamente cobravam. Os filósofos criticam os sofistas porque eles estão cobrando por isso. Primeira crítica, né? Segunda crítica, eu poderia dizer que essa ideia de uma verdade relativa incomoda os primeiros filósofos gregos? Não, mais do que isso, eu entregar uma verdade. O filósofo acredita que a ideia a busca pela verdade é muito mais interessante. Eu tenho que me livrar de falsos saberes. Quando o sofista já traz pronta para você a verdade e fala que é isso aqui, eu já te entrego um pacote fechado. Então, para o Sócrates, por exemplo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não há uma verdade pronta, né? Entende? Porque não tem maêutica, não tem parto de uma verdade por meio do debate, entendo. Não tem. O sofista, ele já vem com a argumentação pronta, independente do que você vai dizer, ele já tem aquilo pronto, e ele só tem... na medida das coisas. Entendi. Entendeu? Mas teria um terceiro ponto aí interessante, assim, fora esses dois que você ressaltou, que seria a presença deles num sistema político. A democracia, ela não está mais lutando pelos interesses da polis, e sim por interesses de pequenos grupos. Seriam oligarquias, né? Isso aí, que tem essa capacidade de argumentação. Então, eles vão sempre lutar com esse poder que eles têm, com as armas dele, a benefício deles mesmos. Entendo. Beleza? Então, eu vou usar essa minha retórica, essa minha eloquência, para convencer as pessoas de coisas que sejam positivas a mim. Entendo. Não, legal. Nunca tinha pensado por esse ponto, né? Essas críticas que os pensadores fazem, essa ideia que você está colocando da verdade já está pronta, de eu não estar numa busca por ela por meio de um processo de reflexão. Entendo. É uma crítica... Eu acho que eu consigo pensar pontos a favor dos filósofos, mas também a favor dos sofistas. Interessante que dá para argumentar na defesa dos dois grupos, né? Definitivamente. Tu vai chegar para o filósofo e vai falar assim, pô, mas como assim? Não existe verdade? Tu tá sempre buscando? Pô, deixa de ser doido. Eu tô apresentando aqui uma solução, sabe? Então a gente tem no sofismo uma ideia muito mais próxima dessa retórica, né? Um pouco afastado dessa ideia da filosofia, constante busca e tal. O sofista é um cara mais ansioso, ele tem uma figura um pouco mais prática dentro desse objetividade, contexto. Né? Não necessariamente positiva, mas sim uma objetividade. A gente trouxe questõezinhas, então, para concatenar essa ideia, Mário, foi isso? Trouxe, né? Trouxe. Maneiro. Vamos fazer duas ali para a gente entender as duas metades do que a gente trabalhou hoje. A primeira metade é esse contexto da Grécia, né? Como operava essa democracia. E a segunda é de uma ordem um pouco mais técnica, entender o que os sofistas, em última instância, estão falando, né? Vamos lá? Eu leio essa um. Essa é mais história, quase, né? Né? Dialoga um pouquinho. É difícil identificar nessas questões de Grécia o que é um, o que é outro. Né? O aluno tem essa dificuldade. Exatamente. Por isso que é legal o estudo conjunto. Exatamente. A interdisciplinaridade ali bate muito. Vociferante. Tá vociferante. Aí ele fala, sobre a democracia ateniense se faz correto afirmar que... Questão bem objetiva, modelo bem de São Paulo, né? FUVEST adora trabalhar dessa forma, Unicamp, indo direto ao ponto, né? Os escravos na Grécia Antiga sofriam um regime similar ao do escravo colonial. E na medida... Aí, né? Aí não, né? Escravo colonial... Pô, vou até brincar com a caneta aqui, que a gente tem esses recursos maravilhosos. O problema está aqui, Deus, né? E ainda piora, olha lá. Na medida em que alguns se revoltavam e se transferiam para quilombos gregos. Meu Deus. Jesus, aí não. Zoou. Não, então... Tá erradinha, né? Tá erradinha, escravidão colonial, né, galera? Só deixando claro aqui, ela leva em consideração fatores religiosos e étnicos. É o fenótipo do cara. A escravidão colonial ela tem muito a ver realmente com cor de pele, tem a ver com a questão africana, tem a ver com a questão indígena. E a escravidão grega nada tinha a ver com isso. Nada tinha a ver com isso. A escravidão grega é muito mais uma condição jurídica, porque você deve a alguém. Né? Prisioneiro de guerra, de repente, né? Então, é uma coisa que eu falo em salas alunos bolo. A gente pode estabelecer a lógica de que esses escravos gregos, a esmagadora maioria, eram brancos. Eram europeus, eram brancos. Essa visão que a gente tem da escravidão apenas sobre a África
tem que desmistificar isso. Fica para uma outra aula, mas realmente não dá para comparar uma coisa com a outra, são bem diferentes. Não rolava, eu acho que o comércio, né, entre eles, eu não pois tenho é, certeza você até tem intercâmbio de comércio com o norte da África. Né? Uhum. Os fenícios, por exemplo, vão estabelecer uma forte colonização ali na região de Cartago. Então você tem africanos, em tese, participando desse jogo econômico. Mas não há uma visão étnica ainda que coloque o africano como escravo nesse sentido, como vai acontecer no século XV. Não tem isso. Saquei. Então a A tá erradíssima, né? Nada a ver. Tá errado para a história, tá errado para a filosofia, tá errado para qualquer coisa, né? Não marquem a A, por favor. Aí a B fala, todos os cidadãos atenienses tinham acesso ao voto por terem direitos políticos. Aí o aluno pira, porque ele fala, todos? Meu Deus! Mas as mulheres não tinham, os jovens não tinham. Beleza, mas uma mulher grega ela não é considerada cidadã. Exatamente. Para ser cidadão, ele tinha que ter aqueles pré-requisitos que a gente viu no início da aula, né? Então, sim, todos os cidadãos atenienses tinham acesso ao voto. Se ele tivesse colocado aqui, Mário, todos os habitantes de Atenas. Aí bizarrou tudo, né? Aí bizarrou tudo. Exatamente. Isso aí. Porque não são todos os habitantes. Porque o estrangeiro pode habitar em Atenas. Pode habitar. O escravo habita em Atenas. Ele habita, isso aí. Perfeito. Habitante é ruim. Ou então todos que vivem, todos que moram, aí já tá ruim. Todos. Mas se ele utilizou ali cidadão, ele entrou Porque o cidadão, nesse contexto, ele tem uma especificação ali, né? Perfeito. Que é o sujeito que está ali cumprindo aqueles pré-requisitos para poder ter acesso aos direitos políticos. Então, possivelmente o gabarito deve ser esse daí, né? Vamos só. A C fala que as mulheres não votavam pois tinham filhos. Essa explicação aqui que é ruim, né? Já é ruim, mas se continuar, piora. As inférteis poderiam participar dos processos democráticos, não. Não. A gente viu que a mulher não fazia parte do contexto de... Não entra. Claro que a gente tem uma análise muito interessante em Esparta, que em alguns momentos de guerra, todos os cidadãos espartanos vão para a guerra, né? E aí você tem certas mulheres que vão cuidar da política da cidade durante processos bélicos, durante processos militares. Mas só durante esse processo, só durante a questão militar. Isso aparece naquele filme 300, inclusive, né? Que mostra ali os espartanos indo para a guerra e as mulheres ficam na cidade cuidando das questões políticas. Mas assim, é uma questão é uma exceção, tá? Se o cara quiser falar disso na questão, ele vai ter que situar que é um momento de guerra. Então, e não eram só as inférteis, né? Não tem isso aí. Ali tá dizendo que só as inférteis e tudo mais. Então, por favor. Os metecos vinham exilados e não participavam ativamente da democracia, pois não entendiam o idioma perfeitamente. Pelo amor de Deus, né? Você acabou de falar pra gente que eles tinham um idioma similar, né? Eles só eram estrangeiros na medida que eles vinham de outra cidade, né? Exatamente. Então, a ideia é que eles não é como se falassem outra língua. Não é isso. Não é por isso. E mesmo que não fosse, não era por isso que eles não podiam votar, por não entender o idioma, porque eles não tinham noção de pertencimento ali, né? E a democracia grega deve ser comparada com o sistema vigente dos estados democráticos atuais. Aí não, né? Problemática. Aí não. A gente viu que a democracia grega, além dela ter uma participação direta dos cidadãos, ela era muito restrita quanto a quem eram esses cidadãos. E a gente pensa aí nos regimes democráticos atuais, a gente tem uma noção de cidadania um pouco mais ampla, né? Do cara que tem direitos políticos ali muito mais ampla, e na maioria das vezes numa representação indireta, né? Então a gente tem aí uma diferença gigante, não pode ser comparada não. Aqui, é bem diferente. B, né? Então, gabaritão, letra B. Todos os cidadãos atenienses tinham acesso ao voto por terem direitos políticos. Bem simples. Isso aí. Por uma eliminação básica a gente chega aqui. Vamos para 2? Beleza. Vamos. Questão moleza, né, garoto? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais fácil que isso, nem sei. Protágoras de Abdera foi professor de retórica na Sicília, na Itália, em Atenas, e foi tão famoso que algumas pessoas admiravam como um deus. Para aí rapidinho, Gabriel, rapidinho. Olha a ideia do Protágoras. Olha onde ele foi professor de retórica. Na Sicília e em Atenas. Tá vendo a ideia de como eu sou um itinerante? Tá vendo? Como eu tô cada hora em um lugar, circulando então ali. Isso aí. Eu fazia um mochilão. Mochilão para ensinar os outros a arte da argumentação e da retórica. Professor particular internacional, protagonista. Internacional, isso aí. Intercâmbio de retórica. E ensinou que, assim como as coisas me parecem, assim elas são para mim.
assim como elas te parecem, assim elas o são para ti, pois tu é homem e eu também o sou. Sabendo da tradição dos professores de retórica, pode-se afirmar que... Essa frase aí versa perfeitamente com o que o Sócrates e com o que você falou agora há pouco, né? O homem que está medindo as coisas. Então, se eu sou homem, você também, as coisas, assim como elas te parecem, elas são. Então, eu dou muito valor para os meus sentidos, para as minhas sensações, beleza? Então, eu que vou regular tudo. Eu que vou regular. Eu sou a medida das coisas. E essas coisas elas vão variar de acordo com como eu interpreto elas, como elas se aparecem, como elas se significam para mim, beleza? Então, vamos lá. Sabendo da tradição dos professores de retórica, pode-se afirmar que Protágoras era um platônico moderado? Não, longe disso, né? O Protágoras não era um platônico moderado, pelo contrário. Como eu acabei de falar, o Protágoras é um cara que dá valor demais às aparências, né? Os sentidos, porque como todo sofista, aquilo que é aparente, eu sou a medida das coisas. E o Platão, ele rejeita essa ideia de aparência. Ele acredita que isso é mundo sensível e ali, isso aí. É doxa, eu estou dentro da caverna, então não tem nada de moderado nem moderado. E até também, Mário, por uma análise breve de história, eu acho que a letra A também, pegando só pela história, você já consegue aniquilar a letra A, porque o Protágoras está muito antes do Platão, né? Sim. Então, como é que ele vai ser platônico se ele nem entrou em contato com o platonismo, né? Enfim, ele está antes no processo, na linha do tempo. Antes do Platão, isso aí. Isso aí, mas pensando só em corrente filosófica, tá bem também já está errado. Também já está errado. Tá bem distante. Então tá errado 2 vezes. Protágoras revolucionou a filosofia ao encontrar sentido tanto nos homens quanto nos objetos exteriores. Não, olha aí. Por que não? Porque ele é a medida, só o homem é a medida. Os objetos, eles são variáveis. Então, os objetos em si, já dando um presságio do que o Kant vai fazer, os objetos em si, eles não são nada. Eles são o que eu determino que eles sejam. Porque eu sou a medida das coisas. Eu sou a medida dos objetos. Então, eu não determino sentido para eles. Eu dou sentido para eles, beleza? Então, se ela tivesse parado ali no sentido nos homens, já estaria mais interessante. Protágoras revolucionou a filosofia ao encontrar sentido nos homens, sei lá. Se não tivesse colocado quanto nos objetos exteriores. Porque não parece ser um papel do Protágoras encontrar um sentido, uma explicação para os homens, né? Parece que ele só atribui o que o homem faz, o que o homem é capaz de fazer. Ele não diz o que é o homem, até porque o homem vai variar o que ele é, de acordo com a percepção de outros homens, porque os homens são as medidas. Então ele não encontra um sentido pronto para nada, porque está tudo dentro do relativismo, tá? Então eu não tenho ali o fechamento de uma ideia. Qual o sentido de tal coisa? Não, tudo depende da circunstância, depende ali da variação. Protágoras era um relativista, por isso a sua fama de sofista. Isso daí parece ser uma resposta de manual, né? Ele era um relativista, porque para ele a verdade era relativa, e os sofistas, eles tinham essa fama de não terem compromisso com a verdade. Então, por isso que ele teve fama de sofista, porque ele defendia o relativismo das coisas, como a gente viu ali na frase dele. Então, possivelmente, o gabarito está aí. Essa palavra é bem típica de questões para falar de sofistas, né? Exatamente, relativismo o tempo todo. A argumentação, o não compromisso com a verdade. Se você notou isso aí, eu estou falando de um sofista, possivelmente. Protágoras aplicava uma filosofia estável e utilizava da mesma maiêutica socrática para derrubar seus oponentes. Não. A maiêutica socrática ela tem a função de livrar os seus interlocutores de pensamentos que ele considera equivocados, né? Então, eu não quero livrar. O papel, se a gente for pensar numa escalinha aqui, voltando um pouco, os pré-socráticos estão preocupados com a natureza, os sofistas estão preocupados com a argumentação e o Sócrates estaria preocupado em libertar os homens. Então, tem ali um processo completamente diferente. E, mais do que isso, está longe de ser uma filosofia estável, né? Se ela é relativa, ela não é estável. Ela está o tempo todo se alterando. A verdade, ela é relativa ali. Isso aqui então, também é ruim, então. Bacana. É muito ruim, isso é muito ruim. Foi o pai do ceticismo moderno? Não foi o pai do ceticismo moderno, porque o ceticismo moderno, ele suspende o juízo numa impossibilidade de chegar a vereditos. E o Protágoras, ele dá vereditos, mesmo que esses vereditos sejam variáveis, mas ele diz o que é verdade. Você até tem uma escola cética que vem depois, né, Mário? Mas assim, não dá para chamar de ceticismo moderno, né? No final ali da Grécia Antiga, né?
A figura clássica para ser o pai do ceticismo moderno seria o Montaigne, tá? Seria o Montaigne. Mas a gente vai ter o ceticismo antes disso. A gente vai ter o ceticismo pirrônico, o ceticismo acadêmico aí nesse período, mas definitivamente ele não aparece, o pai desse ceticismo não é o Protágoras, porque o Protágoras ele defende possibilidades de verdade. Sim. Ao contrário do ceticismo mesmo, beleza? Então, galera, essa dica fica poderosa aqui, né? Ter uma linha do tempo da filosofia te ajuda muito nas questões, né, Mário? Ajuda muito. Isso aí. Mesmo que você não entenda, assim, de maneira aprofundada cada escola filosófica, mas saber a ordem delas ainda é importante para o vestibular, né? Quem mais ou menos está ali em cada período, se o autor é da antiguidade, se ele é moderno, né? Isso vai... A história, a filosofia, elas vão conversar, elas acontecem dentro da mesma linha do tempo. Perfeito. É a mesma linha do tempo, né? Então, os eventos estão ali. É por isso que por isso que o que a gente está fazendo aqui, galera, é muito útil para você, sem nenhuma dúvida, né? O gabarito aqui marquei letra C. Muito útil, porque concatenar ali a linha do tempo, a cronologia, com o pensamento filosófico é uma maneira muito objetiva de você seguir com os seus estudos. Claro que a reflexão é muito importante em filosofia também, né? Você conversar com os amigos, ler, né? Relacionar com o filme, enfim, a filosofia eu acho que ela abrange ali uma capacidade de reflexão absurda. Mas eu acho que, assim, tentando manter no nível, por exemplo, de revisões, tentando estudar de maneira mais pragmática, né, Mário, para o vestibular, conseguir seguir uma linha do tempo é muito importante. Né? Sim, e na medida que tu é pragmático estudando filosofia, essas ideias aí, elas vão... É um exercício para a cabeça, né? Não adianta. Você vai conseguir assimilar essas ideias com os dias atuais, como a gente fez aqui hoje, falando de fake news, da relação de poder, comparando a democracia. Então, a gente consegue fazer isso o tempo todo só estudando da forma, como a gente está chamando aí, pragmática mesmo, né? Da filosofia, de manual. Né? Muito legal. Cara, fiquei muito contente com o que a gente conseguiu produzir hoje. Não sei se vocês gostaram, galera. Deixem aí nos comentários se vocês curtiram essa modalidade. A gente está tentando inovar aí no processo de quarentena, mesmo na distância. A gente consegue ainda produzir conhecimento, refletir e organizar materiais de mais qualidade para vocês. Né? Sigam lá o Mário nas redes sociais dele também. Ele tem um Instagram produzindo conteúdo. Não é isso, Mário? Produz conteúdo específico de filosofia também no Instagram, né? Filosofia, sociologia, né? A gente trabalha aí algumas questões, alguns vídeos. Então, vamos lá, vamos estudar. Não é hora de parar, não. É hora de continuar estudando, aprendendo. Aproveita esse tempo em casa, né? Para dar um gás ainda. Total. CDF, Power. CDF Mode On, né? Agora. Tem que ser Nerd Mode On. Galera, um grande beijo para todos. Deixe aí o seu comentário no vídeo, galera. Seu like, compartilhado. Obrigado, Mário, aí pela participação. Obrigado pelo espaço. Volte mais vezes. Vamos organizar outros encontros de filosofia com história, porque foi muito maneiro. Tô esperando aí. Vamos lá. Valeu. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau.